Copa do Mundo. Em todos os cantos do planeta, o futebol desperta paixões. Senegal, 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 Senegal! É tempo de vibrar, torcer e até de sofrer. E vale tudo para empurrar o time de seu país à vitória. Em campo, não são apenas 11 jogadores, mas toda a pátria de chuteiras. Este sentimento, capaz de unir milhões em torno de um time de futebol, de um hino, de uma bandeira, nem sempre existiu. Simplesmente porque as nações também não existiam. A invenção das nações. A maioria das nações, com suas línguas, fronteiras e símbolos culturais, foi criada no século XIX, há cerca de 200 anos. Mesmo em um país tradicional como a Inglaterra, seus habitantes nem sempre se consideraram ingleses. Há alguns séculos, não havia o sentimento de ser inglês. Como ainda não havia o sentimento de ser suíço, italiano, espanhol, brasileiro. Bem diferente do que acontece hoje. Eu tenho orgulho de ser português. O que é ser francês? Quando eu penso na Itália, claro que eu penso na parte cultural. Acho que tem um sentimento de liberdade, hein? Temos uma boa capacidade, sim, de entender, de valorizar as culturas dos outros. Emoção, acho que é uma palavra que define bem o brasileiro. A gente é um povo de convívio, fácil convívio, né? A gente tem muitos amigos, a gente vive bem em grupo, não é aquela coisa fechada. Então eu fico com orgulho dessa característica quente do brasileiro. Esta identificação das pessoas com seus países foi sendo construída ao longo dos tempos e começou a nascer na Europa entre os séculos XV e XVI, junto com as primeiras nações. Para saber um pouco mais sobre este processo, é preciso voltar no tempo. No século XV, os senhores feudais perderam o poder político e militar. O domínio passou então para as mãos de monarcas absolutistas. Com o poder centralizado no rei, o Estado se tornou soberano, responsável pelas leis e pela ordem interna. Antes do surgimento desse processo, as pessoas viviam ainda sob uma forma de identificação entre elas, que normalmente era dado por uma língua comum, mas não tinham uma centralização política que potencializasse as atividades delas, né? Que melhorasse as condições de confraternização, digamos assim, entre as pessoas. E, sobretudo, as condições de cooperação entre as pessoas. Os reis estabeleceram os territórios de seus impérios e demarcaram fronteiras. Assim, nasceram os primeiros estados nacionais. O Estado moderno é uma estrutura política que garante a um determinado grupo de pessoas a possibilidade de executar atividades, de viver, no âmbito de um determinado território, sob a proteção de um conjunto de instituições, das instituições de caráter jurídico até as instituições de caráter militar, que, por exemplo, protegem as fronteiras e defendem esse território de eventuais invasões ou cobiças de estrangeiros. Ao longo dos séculos seguintes, vários movimentos contribuíram para construir a ideia de nação como conhecemos hoje. Um dos movimentos que mais fez crescer ideais e sentimentos nacionalistas foi a Revolução Francesa em 1789. Uma das obras-primas do cinema francês, a Marselhesa de Jean Renoir, retrata os revolucionários. Vocês justificam esses atos que consideram como rebelião com palavras que não compreendo. A nação, os cidadãos. O que é isso? A nação é a reunião fraternal de todos os franceses. É você, sou eu. São as pessoas que andam nas ruas. É o pescador em seu barco. Os cidadãos são as pessoas que compõem a nação.
Mas eu não tenho nada a ver com essas pessoas. É uma nova religião que não posso aceitar. Tudo o que sei é servir ao rei. Ou tudo o que supõe estar a serviço do rei. Se antes se acreditava que o poder vinha de Deus e do rei, com a Revolução Francesa, o povo e a nação passaram a ter maior importância. A fidelidade ao rei foi substituída pela lealdade à pátria. E a Revolução Francesa influenciou movimentos em todo o mundo. Ela foi uma das primeiras revoluções que teve um efeito educacional de caráter global, mundial. Porque a imagem da Revolução Francesa, a agenda da Revolução Francesa, a simbologia da Revolução Francesa se espalhou praticamente pelo mundo todo. A independência brasileira, que é em 1822, foi bastante animada, estimulada pelos ideais da Revolução Francesa, de liberdade, de independência, de igualdade, de fraternidade. A Revolução Francesa também estabeleceu que todos os homens eram iguais diante da lei e todos podiam participar da política. Esta igualdade jurídica serviu de base para criar o conceito de cidadão que vigora hoje. As leis tradicionais, os costumes, vão sendo cada vez mais complementadas ou mesmo substituídas por leis escritas, que serão aquelas que vão formar as constituições políticas modernas. Porque antes as pessoas não tinham direitos. As pessoas tinham obrigações e quase sempre as obrigações das pessoas eram de respeitar ou obedecer aos poderosos. Por outro lado, as pessoas subordinadas, submetidas ao poder, passam a ter direitos, inclusive de não obedecer, e isso significa, então, uma possibilidade nova para a história da humanidade. A partir do século XIX, várias nações surgiram com a união de povos e territórios que antes estavam separados. É o caso da Alemanha, por exemplo, cuja unificação aconteceu em 1871. E também da Itália, que ganhou a conformação de uma bota, como conhecemos hoje, em 1861. A formação das novas nações atendeu principalmente aos interesses da indústria e do comércio, que eram comandados pela burguesia da época. Há vários objetivos na construção da nação, né? Um dos principais é que a burguesia, controlando um território unificado, ela teria força em relação às outras burguesias. Porque vamos pensar que cada burguesia ela tem que produzir e vender produtos dentro de determinado território. O que fazer com o que sobrava? Tem que vender para outra região, outro país. Só que naquele outro país tinha outra burguesia querendo vender também. Então há um conflito, há uma disputa entre diferentes burguesias por mercados consumidores. Então um dos interesses principais da formação das nações é garantir um mercado para vender seus produtos e, se possível, outros mercados. Apesar dos ideais que uniram nações como a França, foi preciso superar diferenças e divergências internas. Nem sempre, os povos unidos sob um mesmo poder, em um mesmo território, se identificavam. É difícil você fazer com que um povo inteiro pense a ideia de que ele pertence a um único conjunto. Então, a nação começou a ser construída principalmente a partir da ideia da língua comum, da cultura comum de um povo, né? E de um governante, ou de um governo que protege essa comunidade de povos. Isso nem sempre é tranquilo, porque muitas vezes, dentro de uma mesma suposta nação unitária, existem muitas diversidades que podem ser sufocadas. Por outro lado, dá segurança, né? Você saber que você não está sozinho no mundo, você pertence a um povo que junto pode enfrentar os desafios do futuro, etc. Isso dá uma segurança cultural para um povo, né? Nascidas da união de povos e territórios, ou a partir da independência conquistada, as nações são mais que o próprio território. Ser uma nação é um povo que, para mim, é um povo que vive unido.
é um povo que luta pela mesma coisa. Para defender com unhas e dentes os interesses do seu próprio país, da sua nação. Nação, eu acho que é realmente esse conjunto de pessoas que têm os mesmos valores, né? Que compartilham um amor por um lugar. Todos os italianos têm uma parte de história que leva com ele aonde ele for. Eu, quando penso em Portugal, penso noutras coisas. Eu penso muito no mar. Solidariedade é uma coisa que a gente vê sempre, né? Quando acontece qualquer fato, geralmente que a gente vê a alma do brasileiro, que ele quer ajudar. Os negros são, assim, acho que a cara do Brasil. A nação brasileira, para mim, é um conceito miscigenado, misturado, né? O Brasil tem uma nação que são milhões, várias nações. Ser brasileiro é gostar de feijoada e tomar caipirinha. Para outras pessoas, ser brasileiro é viver num país tropical, bonito por natureza. Ser brasileiro pode ser gostar da música brasileira, né? Gostar do futebol. É algo que também depende da aceitação de determinados símbolos. Então, acreditar em bicho-papão é uma coisa, né? Curupira, mula sem cabeça, saci. O saci é um símbolo de nacionalidade, porque não tem outros. O italiano não sabe o que é um saci, nem o grego. O saci é nosso. Sentir-se brasileiro passa por essas coisas todas. A ideia de nação, ela provoca um movimento na cultura, mesmo no Brasil, né? Você pegar a música do Carlos Gomes, o Guarani. Surgem várias escolas nacionais de música, que buscam na música popular, no chamado folclore, né? As raízes da identidade comum de um povo. Isso é um aspecto extremamente importante no amadurecimento e no reconhecimento da sociedade como um conjunto que tem, né, uma identidade comum. Por todas estas razões, se diz que as nações foram inventadas. E, como a história é um processo contínuo, será que as nações continuam sendo reinventadas ao longo dos anos? E um dia, elas podem deixar de existir?